Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso projeto, exercício 56. Dada a função f de x igual a x sobre 2 mais 1, construa o gráfico da sua inversa. Tá? Então aqui nós temos dois assuntos, né? Assuntos. Nós vamos ter que trabalhar nesse problema. Gráfico de uma função e inversa. E função inversa. Ok? Então vamos lá. Eu vou aproveitar com esse problema para a gente trabalhar o gráfico da função padrão, da função normal. Depois a gente vai traçar o gráfico da função inversa no mesmo plano cartesiano para a gente poder ver o comportamento das duas funções, tá? Da função primária e da sua inversa. Beleza. Então, como é que a gente constrói o gráfico? A gente vai atribuir valores para x, que pertence ao domínio da função, e calcular a sua imagem, que corresponde à sua imagem. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que construir uma tabela. Tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou encontrar a inversa dessa função. Por quê? Porque daí eu vou fazer uma tabela da função padrão, vou calcular os pontos para gerar o gráfico, e na mesma tabela, para adiantar, nós vamos fazer da inversa. Beleza, então vamos achar a inversa. Então eu já sei que f de x é meu y, que é igual a x sobre 2 mais 1. Como eu quero achar a inversa, então eu vou trocar aqui, né? No lugar do y fica o x, no lugar do x fica o y. E agora vamos isolar o y para achar a inversa. Bem, como aqui tem uma fração, então eu vou ter que tirar o MMC, que é o próprio 2. Né? Então vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, vezes x dá 2x. 2 dividido por 2 dá 1, vezes y dá y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Bem, isolando aqui o y, a gente tem que y é igual a 2x menos 2. Ou seja, a função inversa, f menos 1 de x, é justamente esse y isolado, que é 2x menos 2. Legal. Tem a função primária, tem a inversa dessa função primária. Muito bem, vou apagar aqui para a gente construir a nossa tabela. Muito bem. Vou fazer aqui a primeira. Vou atribuir valores para x. Aqui nós vamos calcular o y para f de x. E aqui o y para f menos 1 de x. Aqui do lado, eu já vou preparar aqui o nosso plano cartesiano. X, y. Lembrando, né, que o plano cartesiano são duas retas perpendiculares. O eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y. Para a direita tem valores positivos, para a esquerda valores negativos de x. Para cima, valores positivos para y. Para baixo, valores negativos para y. Beleza. Eu vou atribuir aqui dois valores para x. Por que dois valores? Próximo assunto nosso, a gente já vai entrar em função do primeiro grau, tá? Aí vamos entender, deixar mais claro, por que eu só preciso atribuir dois valores. Eu vou atribuir, por exemplo, x igual a 0 e x igual a 2. Posso atribuir qualquer valor para x, tá? Qualquer valor. Eu vou atribuir valores onde eu não preciso fazer muita conta, tá? Então, por exemplo, quando eu atribuo valores para x igual a 0, facilita a minha vida para eu fazer a conta. Então, por isso que eu estou atribuindo 0 e 2. O 2, vocês vão ver por que eu estou atribuindo o valor 2. Poderia ser positivo, negativo, tá? Fração, qualquer valor. Atribui valores simples para não ralar muito com as contas. Muito bem. No lugar do x, da f de x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 dividido por 2 dá 0. 0 mais 1 é 1. No lugar do x,
da f de x, eu vou colocar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que eu coloquei 2. Porque daí 2 dividido por 2 dá um número inteiro. Então já fica mais fácil para eu fazer o gráfico. Então 2 dividido por 2 dá 1, mais 1 dá 2. Vamos construir o gráfico da f de x. Vou fazer aqui do lado. Então, quando o x é 0, o y é 1. Então, vou montar aqui a escala. Para o x, ele varia de 0 a 2. Então, 0, 1 e 2. O y varia de 1 a 2. Então, vou colocar aqui uma escala de 1 até 2. Agora, vamos começar. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 0, o y é 1. Primeiro ponto está ali. Quando o x é 2, o y é 2. Quando o x é 2, y é 2, a gente tem o segundo ponto ali. Vou fazer de vermelho para representar a primeira curva. Então, é uma reta, porque é uma função de primeiro grau. Beleza? A gente vai ver depois. Pronto, essa é a nossa f de x, a função primária. Observa que o problema não está pedindo o gráfico da função primária. Tá? Eu só estou fazendo para a gente treinar aqui essa parte gráfica e ainda comparar o gráfico da primária com a sua inversa. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a inversa. Então, quando x é 0, lá na inversa, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 2 dá menos 2. Quando x é 2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Beleza, vamos fazer esse ponto agora. Então, ele varia de menos 2 até 2. O 2 positivo já está, vou construir uma escala para o negativo. Menos 1, menos 2. Então, quando o x é 0, o y é menos 2. Ali. E quando o x é 2, o y também é 2. Então, quando o x é 2, y também é 2. Está ali. Beleza, eu vou fazer de verdinho. Vou ligar esses dois pontos. Aqui. Esse é o gráfico da f menos 1 de x. Tá? Então, a gente consegue comparar aqui o gráfico das duas funções. Ok? Da inversa, que é a função verde, com a sua primária original, que é a f de x. Beleza? Então, é bem tranquilo. Lembrando que para eu fazer gráfico, eu preciso normalmente construir uma tabela de valores para x e o correspondente a y. Quando a minha função é de primeiro grau, o expoente do x é 1, né? Tanto para a inversa quanto para a primária, eu só preciso de dois valores para x. Por quê? Porque eu vou sempre ter uma reta. Aí, para eu traçar uma reta, eu preciso pelo menos 2 pontos. Então, eu atribuo valores para x, calculo o y e mostro no plano cartesiano. Beleza? Então, fechamos aí o exercício número 56. Valeu!